Você não é inscrito no canal? Se inscreve. Olá, querido ouvinte. É uma alegria chegar até você para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. Hoje é o segundo domingo de Páscoa. E o texto que nós queremos olhar para ele hoje, ele envolve o primeiro domingo de Páscoa e o segundo domingo de Páscoa. É o texto do Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 19 até o versículo de número 31. Vou ler parte do texto. Diz assim: Naquele mesmo dia, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Vou ler essa primeira parte apenas e a segunda parte dar um destaque. Imaginemos a situação dos discípulos naquele primeiro domingo de Páscoa. Afinal de contas, o seu mestre tinha sido morto. E os discípulos tinham visto da forma brutal com que tinham tratado Jesus. Mesmo não havendo nenhuma prova contra ele, forjaram falsos testemunhos e berros dos mais variados com o objetivo de levá-lo para a cruz. Até que Pilatos lava as mãos e Jesus então é crucificado e morto. E agora Jesus tinha sido sepultado. O que fazer? A vida daqueles discípulos tinha virado de ponta cabeça. Antes, pessoas simples, agora pessoas conhecidas e que não podiam fazer aquilo que gostariam de fazer, que era pregar a palavra. Então, com medo dos líderes judeus, estavam trancados, aflitos, inquietos, inseguros, sem saber para onde ir. E Jesus aparece no meio deles, sem mais nem menos, e diz: Que a paz esteja com vocês. E se ainda repousasse alguma dúvida naquele instante, Jesus mostra a sua mão e o seu lado. E eles ficaram muito alegres. E Jesus diz de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então Jesus dá aí a missão de evangelizar já aos discípulos, né? Só que alguém faltava nessa turma, e era Tomé. E disseram para o Tomé ao longo da semana que viram o Salvador, que viram o Senhor. Ele disse: Mas se eu não ver, não colocar ali o meu dedo e a minha mão, não vou acreditar. Uma semana depois, Jesus aparece e se coloca no meio dos discípulos e a primeira frase é: Que a paz esteja com vocês. E aí Jesus fala com Tomé: Tomé, dê uma olhada. Tomé, antes mesmo de colocar o dedo, ele já exclama: Meu Senhor e meu Deus. Faz uma bela confissão de fé. E eu queria falar um pouco sobre a paz. O mundo carece de paz. Vivemos num mundo agitado, corrido, e se conversarmos com qualquer pessoa, a paz é uma das coisas mais buscadas no mundo. Mas não tem jeito de comprar leite no açougue, não tem jeito de comprar carro ou buscar carro na farmácia, nem comprar cimento na padaria. Por que estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas querem paz, mas buscam no lugar errado. Às vezes as pessoas querem buscar paz interiormente. Só que dentro de nós há um conflito muito grande. A nossa consciência, os pecados, a maldade humana,
os medos, as angústias, as inquietações, e o ser humano não consegue ter paz. A paz que nós precisamos, ela é buscada fora de nós. É naquilo que nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança. Hoje é visível em vários lugares, muros altos, cercas elétricas, cachorros bravos, câmeras, e ainda assim uma aflição. Cadê a paz? Ou outros mudam lá para o meio dos bosques, vivem lá no meio dos matos e, sentado debaixo das árvores, também não têm paz. Mas qual que é o problema? Na verdade, o problema está na mente e no coração. Quantas pessoas deitam no travesseiro, não conseguem dormir? Falam que o cachorro do vizinho é o culpado pela insônia, ou reclamam do galo que cantou perto da janela. Tudo atrapalha o sono. Nada funciona. E muitas vezes, na verdade, é a falta de paz. Como é difícil viver num lugar onde a gente olha para um lado e para o outro e não confia em ninguém. Isso é aflição. Isso é falta de paz. A paz necessariamente não quer dizer ausência de conflito, falta de dificuldade. Mas a paz é a certeza de que aonde quer que eu estou, o meu Senhor está comigo. O salmista escreve no Salmo 46, eu vou citar os versículos de meio de trás para frente. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, e na sua fúria os montes estremeçam. O início do Salmo diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o Senhor é esse abrigo. Quando nós olhamos para Davi no Salmo 23, Davi não deixa escapar falta de aflição. Ele diz o contrário: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No finalzinho de Mateus, Jesus diz: eu estou com vocês, depois de enviar os discípulos, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. É sempre mais tranquilo, é sempre mais seguro quando o pai está junto com as crianças. Mesmo limitadas, elas olham para a força do pai e dizem: não, estou segura. Só que nenhum pai terreno consegue nos abrigar, nenhum pai terreno consegue limpar a nossa consciência, tranquilizar nosso coração. Somente o Pai do céu. E para isso ele prometeu e enviou seu Filho Jesus. E uma prova grande de que nós podemos confiar nele é: Deus tinha prometido que enviaria o descendente da mulher. Ele enviou. Jesus também disse que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E ele não só ressurgiu, mas como deu provas aos discípulos e a tantos outros de que de fato é o Filho de Deus e nosso Salvador. Então Jesus convida, ou melhor, envia os discípulos ao mundo a levar a mensagem que traz paz. E a mensagem que traz paz é a boa nova da salvação. Porque quando nós nos enxergamos enlameados, sufocados e emaranhados em nosso pecado, podemos perguntar: e agora? É como se nós estivéssemos num casulo, num abrigo, enclausurado num porão. E agora? Como escapar? Como respirar com alívio? O Senhor é esse socorro. O Senhor estará conosco todos os dias, nos guardando, nos guiando, nos dirigindo. E Ele pede que nós, a exemplo do colo que pegávamos da mamãe e deitávamos no colo dela, podemos deitar no colo do nosso Deus e deixar com que Ele cuide da nossa vida. Descansar em Deus sabendo que o dia de amanhã, se Ele vier, é porque Deus já preparou.
Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom e não é porque eu sou capaz. Nós temos um Deus cuidador e um Deus que não quer estar conosco apenas um breve tempo aqui na terra, mas um Deus que quer estar conosco, quer ter a nossa companhia também na eternidade. Já que nós temos um Deus que nos ama tanto assim, então que a paz esteja com você, que a paz esteja com todos nós e que nós nos sintamos consolados e confortados por este Deus que tanto nos ama. Amém.